Essa é a Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, num momento bastante solene, participando também da festa dos amigos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E nesse momento, nos nossos estúdios, estamos recebendo um membro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o economista João Pedro Stedley. Seja bem-vindo à Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, João Pedro. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero já, pronto, cumprimentar essa estupenda iniciativa que o Sindipetro do Rio de Janeiro está fazendo, dando exemplo para todas as categorias. A classe trabalhadora precisa ter sua voz, seja na rádio, seja na internet, seja na televisão, seja em boletins, enfim. Nós precisamos ter os nossos próprios veículos, nossa própria voz, para nos comunicarmos com a nossa base e com o povo em geral, porque nós costumamos dizer que assim como no interior nós temos a concentração da terra, no Brasil há uma outra concentração que é mais perversa ainda, que é a concentração dos meios de comunicação. Porque os grandes canais de televisão que controlam rádio, jornais e revistas, que, como todos sabem, há no Brasil apenas 8 grupos que controlam 82% da informação, eles manipulam, eles fazem com que o povo pense o que eles querem que pense. Então vocês, ao inaugurarem essa rádio, estão, na verdade, ajudando a fazer uma reforma agrária do ar, né? Estão ajudando a democratizar a sociedade brasileira e estão contribuindo para que o povo brasileiro tenha acesso a informações que a grande mídia costuma manipular. Essa iniciativa é uma iniciativa da diretoria do Sindipetro RJ, a qual faz parte o petroleiro Emanuel Cancela, aqui presente também nessa entrevista. Eu gostaria de abrir os nossos microfones para a sua falação, por favor. Dando prosseguimento ao depoimento aqui do João Pedro Stedley, que é a estrela do lançamento da nossa rádio web, queremos dizer, reafirmar aqui que isso só é possível graças à categoria petroleira, né, que está financiando essa rádio, que a gente espera em breve transformá-la numa TV web, né. A gente sabe, não somos nós que dissemos, que a mídia é do partido do grande capital. Todo o acesso que a gente teve até hoje, petroleiro, ou é pago, muito caro, ou, como o Stedley disse, de forma deturpada, com a visão do capital, né? Então, por isso, nós entendemos, os trabalhadores entendem que informação é poder, por isso nós estamos investindo dinheiro da categoria nessa ferramenta. Nós vamos estar criando um conselho, né, que não vai ser petroleiros, engenheiros, engenheiro CREA, Modecon vai estar conosco nesse projeto, não só da rádio como da televisão, e a principal finalidade, o foco dessa rádio da televisão é combater os leilões do petróleo. Repito o que eu falei lá em cima, cancelar os leilões e retomar essas áreas que metade já estão na mão das multinacionais. Mas, na verdade, essa rádio da televisão ela vai servir à soberania nacional, a toda a luta do MST, a luta pelo desacuífero, a luta contra o transgênico, a luta pela reestruturação da Vale, enfim, é a luta contra o grande capital, né? Então, se sente muito honrado em ter a presença aqui do João Pedro Stedley e está lançando aqui ao vivo a categoria petroleira e os demais companheiros dos movimentos sociais, os petroleiros, abrindo e inaugurando a sua rádio. Participa também nessa nossa entrevista a jornalista Fátima Lacerda, que também é companheira da agência Petroleira de Notícias, uma coligada da Rádio Petroleira. Por favor, Fátima. Para a gente tem muita significação estarmos lançando a rádio na presença do companheiro João Pedro Stedley, que é um dos baluartes, um dos exemplos de resistência desse país hoje, da classe trabalhadora,
e que tem essa visão que ultrapassa o corporativismo, ultrapassa a questão da reforma agrária, uma visão mais ampla, que é também a proposta da nossa rádio e também da Agência Petroleira de Notícia, porque nós somos pequenos para enfrentar esse monopólio imenso da mídia, né? Então eu gostaria que você, João Pedro, porque junto com a rádio nós estamos lançando também a proposta de uma agência de notícia que pretende fazer um contraponto com a informação manipulada da grande mídia, que serve aos interesses dos grandes grupos econômicos, e nós, trabalhadores, e nós que temos o compromisso com a questão do socialismo, com a questão da soberania nacional, ficamos, na maior parte das vezes, sem voz. A internet, ela nos dá essa abertura, esse espaço, para a gente estar se utilizando dos espaços de comunicação para levar a nossa mensagem para a população. Então, eu gostaria que você falasse um pouco o que você acha dessa nossa proposta de estar lutando pela questão, abrindo novos meios de comunicação, agência de notícia, rádio web, futuramente na web TV, novos espaços de comunicação, para a gente fazer o contraponto com a grande mídia e também em relação à questão da defesa, porque a defesa do monopólio da Petrobras até um tempo atrás era uma questão que não se discutia. De repente parece que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e se leiam reservas estratégicas de petróleo, e se não fosse alguns segmentos, o MST sempre presente, os petroleiros e mais alguns companheiros, para pelo menos demonstrarmos que não existe uma unanimidade em relação à questão da entrega das riquezas do país, que foi a ocupação da Agência Nacional do Petróleo, e a gente conseguiu furar essa barreira, mas isso ainda é muito pouco para a gente reverter essa luta e essa batalha contra o grande capital e contra o monopólio da informação. Então eu gostaria que você desse uma opinião sobre essas questões que são o centro da nossa luta e que vão estar no centro das nossas mensagens, das mensagens que a gente pretende encaminhar para a população a partir dessas iniciativas. O teu comentário, muito acertado, ele nos remete a duas questões de fundo que envolvem hoje a classe trabalhadora brasileira. E me alegro que o Sindipetro tenha consciência dessa situação. O primeiro é de que nós estamos vivendo um período na história do Brasil muito difícil para a classe trabalhadora, porque desde a vitória do Collor e do predomínio do neoliberalismo, a classe trabalhadora foi derrotada enquanto projeto, e os capitalistas vieram para a ofensiva. E isso implicou, inclusive, na redução da classe operária industrial no Brasil. Então, nesse contexto, as dificuldades para quem luta aumentaram. E a classe dominante, consciente do seu predomínio, ela justamente usa os meios de comunicação, a televisão, os jornais, as suas rádios, para sistematicamente fazer uma contra-propaganda de todos os que lutam. Não é? Eu acompanhei, pelo menos pela televisão, o protesto que vocês fizeram há algumas semanas na Petrobras, e a televisão ridicularizou, né, os bundões, quiseram ficar pelado, né? E isso ela faz com todo mundo, faz com o MST, faz com qualquer um que lute. Então, nesse quadro adverso, é que nós refletimos de que é necessário as parcelas mais conscientes da classe trabalhadora, que estão aglutinadas nos sindicatos, em movimentos sociais como o MST, e as diretorias que têm consciência dessa situação, é muito importante que nós aproveitemos esse momento para colocarmos nossas energias em duas direções fundamentais. A primeira é formar os jovens com novas ideias, formar militância. E a segunda é nós estimular as lutas sociais.
porque só através das lutas sociais é que as grandes massas vão adquirindo consciência das causas dos seus problemas. E é nesse contexto, então, que iniciativas como essa, de uma rádio sob controle dos sindicatos, jogam um papel fundamental, tanto para divulgar as lutas, para estimular as lutas, quanto para formar a militância com informação. A informação, ela é fundamental para que as pessoas adquiram conhecimento. E daí que vem a palavra consciência. Um militante é consciente quando ele tem conhecimento. E ele só vai ter conhecimento se ele tiver acesso a essas informações e a esses conhecimentos. De maneira que eu fico muito feliz que vocês tenham tomado essa iniciativa. Eu acho que é vanguardista nesse período. E queria compartilhar com vocês, para animá-los um pouco, a questão dos 15 dias, esteve na nossa Escola Nacional dando uma palestra, fazendo um seminário sobre comunicação de massas. Uma das figuras que eu acho que é um dos grandes especialistas da área de comunicação no campo da esquerda, que é o Inácio Ramonet, que há muitos anos é editor político do Le Monde Diplomatique. E ele nos disse, como pesquisador que é, além de militante jornalista, que tem uma vivência internacional, que está havendo uma mudança no público atingido pela grande mídia, que é controlada pela burguesia. Ele nos disse que todas as pesquisas a nível internacional revelam que hoje o público cativo da televisão é criança até 10 anos para os programas infantis e é o pessoal acima de 50 anos, já desempregado ou aposentado, que como a sociedade não oferece cultura e nem lazer, fica em casa plantado na frente da televisão. E que a juventude de 15 a 30 anos saiu de frente da televisão. E foi para onde? Foi para a internet. O paradigma já foi quebrado. Já foi quebrado. Então isso para nós foi uma grande novidade positiva, porque isso nos permite disputar a juventude com a internet, que é isso que vocês vão fazer aqui. Então, porque todo, eu acho, esforço que nós da esquerda e das formas organizativas da classe trabalhadora temos que fazer é chegar na juventude, que a juventude é que faz as mudanças em qualquer sociedade, né? Então, espero que a vossa rádio, vocês vão chamar de Rádio Petroleira? Rádio Petroleira. Ah, é? A voz do já está batizada? Já está batizada. Muito bem. Eu espero que a Rádio Petroleira tenha uma ampla influência na juventude, né? Não só do Rio de Janeiro, mas essa amplitude da internet que chega em qualquer parte do mundo, né? Perfeito. Quem sabe vocês ajudam a fazer uma nova revolução na Guiné-Bissau, que vão estar ouvindo vocês em português lá do outro lado do mundo. É um grito a favor da soberania, né? E aproveitando, se você me permite, claro, João Pedro, participa também dessa entrevista o nosso diretor do Sindipetro, Soriano Francisco, que também é um entendido sobre soberania nacional. Soriano, aproveitar a presença do nosso João Pedro aqui para falar um pouquinho sobre soberania, comunicação, enfim. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Fátima. Queria dizer, João Pedro, que quando nós entregamos aqueles 10 milhões de votos em Brasília, você se lembra, em que a gente levava o resultado do plebiscito sobre Alca, sobre o endividamento externo, Alcântara, que veio, até o nome veio da Alca, né, que eles queriam entregar, né, no governo FHC. Então eu estava louco para chegar no João Pedro. Eu entregar nosso panfleto, olha aqui a nossa luta contra os leilões, e ele já foi se antecipando, ele de receber, não, você é petroleiro, pelo amor de Deus, não deixe o monopólio estatal ser quebrado, não deixe a Petrobras ser entregue, cair essa bandeira. E agora, João Pedro, é o seguinte, a gente precisa ser realista como você foi hoje. Que a grandeza do Fidel é ele chegar para o povo cubano e dizer, olha, esse ano nós fracassamos, nos deu as 20 milhões de toneladas, nós não atingimos isso de cana. Então, tudo dizer ao povo brasileiro, é esse o conselho que eu daria à Lula nesse instante.
tudo a dividir com o povo, não somente os resultados, as vitórias alcançadas, como também os fracassos, e fazer uma análise do que faltou para a gente alcançar essa vitória. Queria, João Pedro, também dizer para você que nós estamos hoje inaugurando, e aí a FACA saberá dizer, a nossa jornalista, que também o nosso radialista, uma agência petroleira de notícia. E certa feita, Barbosa Lima, junto com Neiva, ele dizia que nós não conseguiríamos tomar o poder e manter se não tivesse uma agência de notícia própria, para selecionar o que deve ser divulgado, como eles fazem, né? E um outro aspecto também que eu queria dizer é o seguinte, sobre soberania e a nossa Petrobras. Então temos que ser sinceros. A Petrobras é nossa, do ponto de vista político, sim, a gente ainda tem a diretoria toda que é nomeada pelo presidente da República. Porém, a gente sabe que desde Fernando Henrique, a maior parte das ações estão nas mãos particulares. Por exemplo, tem o campo de Tupi. Ótimo, ficou com a Petrobras? Ficou, mas de quem é a Petrobras? E vamos lutar para ampliar essa participação. Temos que saudar o pouco que salvamos. Mas o campo de Tupi, considerando que a Petrobras só tem 65% do campo de Tupi, e cerca de quase outros 65% das ações da Petrobras não são da Petrobras. Então, da Petrobras mesmo, nossa, só temos então 25% do campo de Tupi. Temos que denunciar isso para o povo e pedir uma providência para Lula, os caminhos para, ali está escrito, nacionalização já. Esse lema nosso é o seguinte, tem caminhos pacíficos para chegar a isso, Cabral. Por exemplo, a gente recomprando essas ações. O lucro da Petrobras, eu não quero lucro para mim não, eu quero que a Petrobras recompre essas ações do gringo, porque eles estão levando o nosso petróleo, que os leilões, conforme o Emanuel Cancelo também denunciou hoje, quando eles adquirem o campo ao ser explorado, vai o petróleo, muitas vezes sem medição, que a gente sabe que isso é histórico na história, a vida nos conta isso. Durante décadas, eles levavam o petróleo usado sem medição. Eles não estão fazendo aqui no Brasil, a nossa fechar, eles botam lá 60 mil. A gente sabe que isso é uma fonte também de corrupção. Então é esse aspecto que a gente tem que repensar, como readquirir essas ações, a maior parte delas voltar a ser do povo brasileiro, conforme foi na época da fundação, que nos permitia que as ações ordinárias tenham sido brasileiros natos aqui nascidos. Então é um tema também que a gente tem que levantar, porque é uma luta contra o imperialismo, quando a gente apela para o nacionalismo, e isso foi realmente um apelo. Isso toca no ser. Quando a gente nasce, o hino nacional, meu pai botava a gente em pé, ele era um pouco um misto de integralista com socialista, meu pai, depois ele se torna getulista, mais fanático ainda quando ele prende de um soldado que estava excedendo. Havia toda uma falange para juntar nazismo com o problema racial. Mas é esse aspecto que eu faço questão. E ao você colocar hoje, você foi muito feliz no problema da cultura, e o Marx falava que a cultura é mercadoria cristalizada. Então, quando você forma um quadro, você forma um médico, você forma um historiador, esse homem não será mais enganado. Então, nós temos uma parceria muito harmoniosa com a Associação dos Engenheiros da Petrobras, que, a meu ver, é quem mais racionalmente, eu tenho humildade, como dirigente petroleiro, de saudar esse casamento, sindicato e EPET. Mas eu tenho humildade de reconhecer que a gente tem muitas demandas, você está entendendo, Fábio? Nós temos a luta dos aposentados, a luta dos novos. Então, eles fazem melhor do que a gente os estudos e a defesa racional da Petrobras. Então, essa mais voltado para a sociedade. Né? Também. A gente está fazendo isso agora também com esse nosso trabalho. Agora, queria, João Pedro, que você escutasse também um depoimento de um companheiro que aqui está, que é diretor do sindicato também, da antiga Manguinhos, que foi comprada pela Repsol, que ele vai falar o que é o estrangeiro aqui dentro, visando do lucro selvagem, que é o companheiro Antônio Furtado. Ele vai dar um depoimento, sentar agora na nossa cadeira, depois a voz de um aposentado que está aqui do meu lado, que é o José Maria, e saudar sobretudo, você não imagina a felicidade que a gente tem de viver a luta do sem terra,
tudo começou, eu acho que o Brasil não foi descoberto. O Brasil, na verdade, foi ocupado, que aqui já estavam os índios, né? E as terras que agora são terras, estão tentando recobrar dos viladores, dos fazendeiros, do latifúndio. Então, se é uma luta que eu quero dizer para você, sacrossanta, justa e infinitamente, que eu tenho total convicção, é a que vocês travam do terra para quem trabalha, terra para quem produz, né? Então, fica aqui, ao me despedir, lembrando que Fidel não termina um discurso dele sem pátria ou morte. Então, todas as nações, e o Dr. Barbosa me ensinou isso com muita humildade, eu aprendi que eu era só luta anti-ditadura, política, mas o Barbosa me ensinou o caminho da unidade com os militares nacionalistas, a unidade com todos os trabalhadores, daí a felicidade também da sua oração hoje, quando você falou que o Sem Terra sozinho fazem reforma agrária. E os petroleiros sozinhos vão defender Petrobras. Então, a minha mensagem, eu quero me dirigir aos estudantes também, eles têm que estar junto com os soviéticos, soldados, camponeses e trabalhadores armados rumo ao socialismo. Então, a minha saudação e o meu convite aqui para sentar nessa cadeira, o Furtado, para que você depois faça aqui, nessas colocações, uma outra apanhada e nos responde e nos orienta também, que nós somos humildes. Quando eu fui fazer no Rio Grande do Sul teatro, o grupo do Boal fez questão de dizer, nós queremos que o Sem Terra controle o acampamento onde a gente vai chegar. Muito obrigado, Fátima. Estamos recebendo o economista João Pedro Stedley aqui na Rádio Petroleira, voz do Sindipetro, e vamos ficar roucos, vamos gastar muito a nossa voz em prol da soberania nacional, viu, João Pedro? Aqui a gente vai falar muito, mas muito, até ficar rouco, e quando um ficar rouco, o outro vai assumir, e nunca, jamais vamos parar de brigar pela nossa soberania. Companheiro diretor do sindicato também aqui presente, por favor. Companheiro Furtado, eu me sinto assim muito emocionado à medida que eu me lembro de uma pessoa chamada Fernando Hermenegildo Beltrán. Essa pessoa foi um dos fundadores desta casa, hoje está mais ou menos com 83 anos, foi caçado pela ditadura, foi torturado pela ditadura, o companheiro Serrano sabe disso, hoje inclusive está até surdo, né? E levou essa ideia de que tinha que fundar uma entidade, né? E essa entidade representava um sonho. Esse sonho se tornou-se uma realidade à medida que eles fundaram o Sindipetro. Mas na realidade, todo esse sonho, me parece que ele foi por águas abaixo, à medida que hoje, Mandinhos, como uma empresa, a gente fala que ela está agonizando. Eu não sei se é na mesma dinâmica do Movimento Sem Terra, né? Uma empresa que já foi considerada no Rio de Janeiro o 10º ICM, estava entre os 10 ICM, e que é uma referência no setor petróleo, né? E que hoje está agonizando, a gente chama que ela está toda entubada, está respirando com auxílio de instrumentos. Ela continua funcionando ou a Petrobras só... Não, ela não é Petrobras, ela é uma empresa particular. Entendeu? Ela é um Grupo Peixoto de Castro, não está mais funcionando. Então ela é uma empresa do Grupo Peixoto de Castro, extremamente nacional, e que de uma hora para outra se agregou a YPF, que não tinha o menor interesse na refinaria de petróleo Manguinhos. Aí por volta de 2005, obrigado, não tinha o menor interesse, e está provado que não tinha o menor interesse, porque a YPF é no setor petróleo uma das maiores 10 entre o grupo petróleo, e que produz no mundo em torno de 1.200.000 barris por dia. E no Rio de Janeiro, produz em torno aí de 100 mil barris, e que precisava apenas de 1% para que a refinaria não parasse.
Entendeu? Para que a refinaria não parasse. Mas ela, como não tinha menor interesse, ali para ela era só uma porta para disputar os leilões, os famigerados leilões aí, se ela tivesse interesse, se ela tivesse o mínimo interesse em que a refinaria continuasse sobrevivendo, né, através do petróleo, ela demandava 1%. Qual é o problema de 1%? O 1% era para nós continuarmos ali porque nós craqueávamos, né? Nós beneficiávamos a nossa capacidade de benefício em torno de 10 a 17 mil barris por dia. Com quantos funcionários? Nós já tivemos em torno de 400 funcionários e hoje, agonizando, nós estamos aí em torno de 70 funcionários, né? Nós tivemos uma luta muito titânica, né? Aí por volta de 2005, 2006, quando mais ou menos 400 companheiros foram mandados embora. E aí, é aí que está um grande problema que vamos dizer, que machuca o trabalhador, né? É que eu chamo de iluminados. As pessoas que dirigem aquela empresa, que eu chamo de iluminados, não têm o menor interesse naquilo, não têm o menor interesse. E eu vou trazer agora, com essa nossa rádio web aqui, vou trazer aqui companheiros que fundaram essa casa, que vão falar, companheiros aposentados, que vão falar de toda uma história que nós participamos. Eu tenho orgulho de dizer, né, como o Floriano fala, como esse companheiro aqui, Zé Maria Paz, e que para a refinaria de petróleo de Manguinhos, que é uma empresa particular, simplesmente ela agoniza, companheiro, hoje ela agoniza. É triste dizer isso aí, hoje ela agoniza, porque nós todas as quarta-feiras, por volta de meio-dia, nós estamos lá fazendo cobrança, criticando, o Sindicato está lá fazendo cobrança, criticando, mas ela não tem menor perspectiva de sobrevivência. Companheiro, a refinaria de Manguinhos fundou o Sindipetro pelos companheiros de lá, né? Qual a idade da refinaria? Ela é muito antiga, por isso a refinaria ela começou em 46. É inferior a Petrobras. Ela começou em 46. Nunca foi do Petrobras. Não, nunca foi. Ela é anterior. Não, foi cantada por alguns dias, 6 anos, 7 dias. Quando o Jango encantou antes da Revolução. Esse sentimento todo foram os companheiros que fundaram. E saíram de Manguinhos para fundar a Reduc também, muitos deles. Os quadros. Mas a dinâmica está em torno, porque a Petrobras é uma empresa separada, né? Pois é, então, porque essa dinâmica nossa dos trabalhadores de Manguinhos, e que hoje ali parece 70, 80 pessoas estão ali numa expectativa de sobrevivência. Qual é o projeto da empresa lá? Então o que vai fechar? Com certeza. Porque a gente passa na frente e percebe que de fato virou uma tapera velha. Pessoal, nós também já agora para mudar uma parte aí. O detalhe é o seguinte, essa mesma Repsol extrai petróleo no Brasil e não dá para a refinaria de Manguinhos. Ela manda direto para o exterior, o óleo cru. Manda para a Argentina? Não manda para o exterior, no caso a Europa. Então, essa história de Manguinhos é uma tunga, né? Uma tungada aí que dá no nosso petróleo aí, não dão satisfação nenhuma, leva ela é dinâmica e trágica, né? Ela é dinâmica e trágica. Ela é dinâmica à medida que os companheiros fundaram esse sindicato e trágico quando os companheiros estão ali perdidos. Muito obrigado pelo depoimento, companheiro Furtado. Eu abro o microfone agora para o nosso companheiro José Maria, aposentado e também diretor desse Sindipetro, participando dessa mesa em que a gente convida com muito prazer na inauguração o economista João Pedro Schede. Por favor, Zé Maria. Boa noite, companheira Fátima, companheira jornalista aí entre nós. A grande satisfação de termos aqui na nossa inauguração experimental o companheiro Estélio. Obrigado. Companheiro Candal, evidentemente, muito bem sentado
no comando dessa rádio. Feliz, muito feliz. Aliás, ainda, eu acho que é toda a direção do sindicato, porque quando você deu espaço para o MST, independente de saber da presença do companheiro Stélio aqui, foi realmente a grata satisfação, já dita aqui por diversos diretores que me antecederam, mas em especial o companheiro Emanuel. Mas eu queria dizer, companheiros e companheiras, é que na realidade a criação da Petrobras há 53 anos atrás foi uma luta de sangue em todo o Brasil, e que com muita luta, evidentemente, Getúlio Vargas conseguiu elevar ao Congresso, no antigo estado da Guanabara, que era onde ficava a capital do país, e por muito pouco o governo Fernando Henrique Cardoso quebrou essa linha do monopólio estatal, e mais do que nunca esperávamos todos nós, petroleiros, trabalhadores, que no governo Lula, evidentemente, aquelas promessas prometidas fossem na realidade cumpridas. E mais do que nunca isso não saiu no primeiro governo, e acreditamos que naquela oportunidade que chegássemos realmente ao segundo mandato dele, a coisa fosse revertida. Isso não ocorreu até agora, no primeiro ano do seu segundo mandato, e me parece estar muito mais difícil essa situação acontecer, de que esse governo deveria ter tomado uma linha do que tem sido os governos na Venezuela com o Hugo Chávez, na Bolívia com o Morales, e nada disso aconteceu. Não aconteceu, e isso é muito preocupante para aqueles que entendem um pouco política, para aqueles que têm levado a palavra de formação na linha sindical, na linha política, e que há momentos que nós não podemos deixar de dizer a verdade, como você me frisou, e aqui o companheiro Francisco Orano, eu quero fazer inclusive uma retificação, quando o companheiro Candal fez a apresentação de Soriano Francisco, é o contrário, e na realidade é Francisco Soriano, e mais conhecido como o nosso grande Soriano, o Domineiro, evidentemente com espírito alegre de um bom carioca, e que evidentemente tem muitas histórias, e já contadas nos seus livros, que ele esqueceu, pelo menos, de fazer aqui essa citação. E é interessante, é muito interessante que este ou aquele companheiro que ainda não tenha tido acesso às verdades das entrelinhas desse livro, que procure ler, que temos muitas verdades sobre a vida do petróleo, sobre a vida realmente da política de 64, 66, mais propriamente dito para cá, que foram justamente, eu ia dizer por último, os anos realmente de chumbo, as vidas difíceis. E esse sindicato, na realidade, é trincheira. Esse sindicato, fundado em 1963, eu cheguei nessa casa em 1965, 2 anos depois. 59, mas chegou para o petroleiro, como fundação em 59 pelo pessoal de Medina. Aí chegou para o pessoal Petrobras em 1961, quando houve a grande derrubada da passagem de governo. E eu cheguei a casa em 1965 e estou até hoje realmente aqui contando alguma dessas histórias. Eu espero que, como bem foi dito, mais uma vez aqui, para não ser repetitivo, mas só tem uma maneira, na realidade, que o povo possa se libertar, é através da cultura, através da formação, e muito lamento é que as bandeiras que eles têm, de uma CUT que a gente via estremecer esse Brasil afora, hoje só restam uns poucos
da cultura adquirida naqueles bons tempos e que hoje está toda apagada. Quando muito se vê ainda é o movimento do MST, do qual somos parceiros e vice-versa, e muito pouco de outros 2 ou 3 partidos aí que for necessário citar, mas são pelo radicalismo e não por uma formação de ideias que possam, na realidade, avançar nesse Brasil afora em termos de uma boa formação, através de uma boa cultura. E eu espero que essa escola do MST aqui da Dutra possa formar tantos e tantos como a escola São Paulo da CUT em São Paulo, que nós, da CNQ, temos feito mais de 10 turnos. E esse sindicato aqui foi feito a 14ª, se não me engano, turma nesse sindicato de petróleo, que financiou 2005, 2006 e a última de 2007. Esse sindicato, na realidade, tem sido parceiro e muito preocupado com o lado social e com, mais do que nunca, a nacionalização do solo brasileiro. Eu nosso muito obrigado e aguardo aí as vitórias realmente dessa escola do MST. Obrigado. Muito obrigado, Zé Maria, diretora do sindicato. Para encerrar, antes de encerrar, eu vou passar a palavra também para Fátima Lacerda, mas eu queria, João Pedro, que dizer que o seu balanço de 2007 foi transmitido ao vivo em tempo real pela nossa rádio, e agora eu também queria abrir, né, no final dessa nossa entrevista, o nosso espaço para que você possa também, né, fazer um apanhado das perspectivas que o movimento dos trabalhadores de Sem Terra estão preparando para o ano vindouro de 2008, que está quase chegando, por favor, e depois a gente... É só uma pergunta provocativa, por João Pedro. Você fez uma análise com a qual eu concordo, de que esse é um governo de coalizão, né, com forças à esquerda, ao centro, inclusive à direita, e concordando com a sua análise, que isso é bastante diferente de um governo puro sangue neoliberal, como seria se tivéssemos outro candidato, não o presidente Lula, na presidência. Mas nesse contexto em que a gente, apesar de reconhecer esse diferencial, nós estamos assistindo à entrega das nossas riquezas. Você chamou a atenção para a invasão, e aí nesse caso a invasão mesmo de estrangeiros tomando conta das terras do território brasileiro, adquirindo porções enormes de terra. A gente está assistindo a entrega do nosso petróleo, Vale do Rio Doce. Que conselho você daria ao presidente Lula, apesar dessa correlação de forças não ser tão tranquila na composição institucional, mas já que ele tem uma origem operária, ele tem uma história de vida, e ele chegou à presidência, sobretudo com o nosso esforço e o nosso trabalho de anos e anos e anos de militância, a gente ajudou a carregar até lá, e é uma liderança popular. O que o presidente Lula poderia fazer, que conselho você daria para ele nesse momento para reverter esse quadro de entrega das nossas riquezas, de nacionalização, de quebra da nossa soberania em todos os níveis? Bem, lamento, mas eu vou recusar a sua sugestão, porque eu acho que, de fato, os problemas do Brasil são tão graves e dizem respeito à estrutura da sociedade que o governo pesa muito pouco. Então eu acho que o verdadeiro conselho tem que ser para a classe trabalhadora, para os movimentos sociais, para o movimento de massa. O Brasil precisa urgentemente sair dessa apatia e entrar num novo ciclo de mobilização social em que a classe trabalhadora possa participar ativamente da política, exercitar o seu poder e expor o seu poder nas ruas. São rumos e objetivos para 2008? Esse é um rumo, né? E se a classe trabalhadora, a juventude, as massas, como se diz, começarem a se mobilizar, forem para as ruas, opinarem, voltarem a ser um ator ativo da política brasileira,
aí eu acho que a sensibilidade política do governo Lula pode trazê-lo para a esquerda. Mas a manter-se a correlação de forças como nós estamos agora, não esperemos nada desse governo. Esse governo só funciona sob pressão. E se não há pressão, ele vai seguir pela lógica natural do capital. Essa é a nossa visão do comportamento do governo. Agora, olhando um pouco mais para as perspectivas. Como já comentei aos amigos, se bem é certo que nós não conseguimos derrotar o neoliberalismo e pôr em marcha um projeto popular, mas, ao mesmo tempo, essa ofensiva que está havendo do capital contra as nossas riquezas naturais, e aqui eu quero fazer um parênteses, que foi um pouco abusivo. Essa ofensiva que o capital internacional está fazendo sobre o Brasil, no petróleo, na Vale do Rio Doce, esses dias a Vale do Rio Doce comemorou com fogos, pompas e glórias que já tinha exportado 100 bilhões de toneladas de ferro. Os nossos ouvintes podem imaginar quanto foi recolhido de imposto sobre essa exportação de ferro? Nada, absolutamente nada, zero de imposto. Ou seja, isso é um saque das nossas riquezas, pior do que no período colonial. Porque com a Lei Candir, todas as exportações de matéria-prima estão isentas de ICMS nas exportações. Então, a Vale nos últimos 10 anos exportou 100 bilhões de toneladas de ferro e não pagou absolutamente nada de imposto para o povo brasileiro. Bom, fecha parênteses. Então, essa verdadeira ofensiva do capital sobre o Brasil está inserida numa nova redivisão internacional do trabalho e da produção, em que, dentro do que se chama globalização, os capitalistas controlam a economia mundial. Então, as fábricas mais produtivas, que dão mais lucro, com alta tecnologia, eles deixaram no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, Japão. As fábricas que exigem muita mão de obra e, portanto, precisam pagar pouco salário, porque é muita mão de obra, tipo fábrica de roupa, de brinquedo, de tecido, de sapato, eles levaram tudo para a Ásia, aonde os trabalhadores ganham salários miseráveis de $30 por mês. Imagina um metalúrgico da China montando um automóvel por $30 por mês, enquanto o mesmo carro na Europa, o capital tem que pagar $3.000 por mês para a mesma operação. Então, essas fábricas que exigem muita mão de obra foram para a Ásia, para a China, para a Coreia, para a Indonésia, para a Índia. É uma ilusão quando se diz a China está numa economia pujante. Não, são empresas transnacionais que foram para lá. E ao Brasil e à América Latina, o que o grande capital quer? Quer as matérias-primas. Não? Seja agrícolas, soja, café, laranja, o etanol, ou os minérios, o gás, o petróleo. Não é? Em homenagem aos nossos grandes lutadores aqui petroleiros e na rádio petroleira, existe estupidez maior do que uma política de exportação de petróleo, quando todo mundo está lendo nos jornais que o petróleo vai passar de $100, que vai a $150, que é uma matéria-prima que virou um tesouro. E nenhum país do mundo que queira se desenvolver vai exportar petróleo, vai segurar esse petróleo, porque é a riqueza do futuro e, no mínimo, vai utilizar amanhã depois para a indústria petroquímica, se não quiser queimar na rua para aumentar o gás carbônico. Então, é uma estupidez. Evidentemente, nós temos que fazer uma luta ferrenha para fazer com que o governo Lula mude essa política de exportar, fazer leilões para exportar petróleo in natura. Fecha parênteses. Então, voltando à política, essa política do capital internacional, ela não resolve nenhum problema do povo brasileiro. Por mais que a nossa economia esteja equilibrada,
que as contas macroeconômicas não tenham sobressalto, que a inflação esteja sob controle, né? Mas os problemas do povo não estão sendo resolvidos. Quais são os problemas do povo? É o emprego. É mentira que o emprego está aumentando no Brasil. Eu estava vendo hoje na Globo, ontem na Globo, a Globo dizendo que está faltando trabalhadores, mas só que eles moram na Lua. Lá em casa tem 2 desempregados, os meninos procurando emprego todos os dias não conseguem. Os 2 fazendo faculdade. É verdade. Então eu vou mandar eles acampar então vamos fazer isso e mandar os nossos filhos acampar na frente da Globo. Então, vai ver. E são estudantes universitários. Não é peão de obra. Sem nenhuma ofensa, evidentemente. Bom, o problema do povo é falta de terra, que nós estamos com 150 mil famílias acampadas debaixo de lona preta. O problema do povo é renda. Só está havendo consumo porque o capital internacional está vindo para o Brasil, porque aqui a taxa de juros no Brasil é 46% ao ano, e lá nos Estados Unidos é 2,5%. Então está havendo assim, ó, uma avalanche de capital financeiro que entra pelas Casas Bahia, pelo Banco Itaú, e estão financiando automóvel que o comprador não se dá conta que vai pagar 3 automóveis, um para a Volkswagen e 2 para os bancos. Então, é uma falsa euforia de consumo. O povo não tem renda para consumir tanto automóvel. Está sendo financiado pelo capital internacional. Mas isso não resolve o problema de renda. O problema de renda se resolve com aumento de salário. Não? E o problema de moradia, tu olha no orçamento da União, não tem um centavo para moradia popular. Nós no campo, o governo tinha prometido esse ano que passou 100 mil casas, via Caixa Econômica e Inc. Sabe quantas casas foram construídas esse ano? Uma. Vai ser parente do Lula. O Felizardo esse. Então, os problemas fundamentais do povo só se agravaram. Então, qual é a perspectiva para 2008 em diante? Nós achamos que em algum momento essas contradições vão se agudizar e a nova geração da juventude, que não tem compromisso com o passado, que não tem emprego, que não foi cooptado ideologicamente, que não vai se iludir com propaganda porque quer casar e não tem casa, não tem emprego, não tem renda, essa juventude da cidade vai se levantar. Segundo aspecto, os companheiros petroleiros estão cobertos de razão. E nós do MST trazemos essa parceria constante com os petroleiros, ademais de pertencermos à mesma classe trabalhadora, porque vivemos o nosso trabalho, é o tema da soberania nacional. Durante certo tempo, a esquerda brasileira foi preconceituosa em relação à soberania nacional. Por quê? Porque havia uma tradição ideológica que soberania nacional era tema da burguesia nacional. E que, portanto, a esquerda, para ser moderna, tinha que ser internacionalista, tinha que pensar o mundo. Está bem. Mas antes de mudar o mundo, nós temos que mudar o nosso país, o lugar onde nós moramos. Bem, o que eu vejo agora de positivo na questão da soberania nacional? É que a esquerda se deu conta que não existe mais no Brasil uma burguesia nacional, como tinha nos advertido Florestan Fernandes. Não tem rico brasileiro? Tem. Existe uma burguesia brasileira. Mas essa burguesia brasileira não é nacionalista. Ela não pensa mais a nação, o povo, o Brasil. Ela só está preocupada em ganhar dinheiro. E para isso ela se associa. É egoísta e se associa de forma subordinada com o capital internacional. Eu acho que nós temos um exemplo aqui que é emblemático. Olha, o maior capitalista brasileiro que se formou durante o modelo de industrialização foi o pai do Antônio Hermílio Moraes, que aliás foi durante 10 anos ministro da Fazenda do Getúlio Vargas. Olha a sabedoria do velho Getúlio. O projeto era de industrialização e ele botou como ministro da Fazenda um burguês nacionalista, o mais rico de todos, para não deixar dúvida para onde que ia. Hoje, quem é a Votorantim e o senhor Antônio Hermílio de Moraes Filho? É um verde pátria,
que se associou com o capital internacional, bota celulose com o capital norueguês, finlandês, ou seja, não tem mais nada de nacionalista. Mas ele é rico e é brasileiro. Percebeu? Então, é uma burguesia brasileira, mas que não é mais nacionalista. Daí, qual é a conclusão que eu quero chegar? Que temas nacionais, que antes nós tínhamos preconceito, que era coisa de milico, que era coisa da burguesia, agora só o povo brasileiro pode resgatar. Por quê? Quem é que vai defender o nosso minério? A Vale? A Vale hoje, como o companheiro estava dizendo, é a maior empresa brasileira. E quem é dono da Vale? O Bradesco tem 30% das ações. A Prev não sei o que tem 12% das ações. O BNDES tem 12% das ações. E 45% das ações é capital estrangeiro, de Nova York, que o lucro vai para lá. Então a Vale é isso. É a burguesia brasileira que se misturou com os estrangeiros. Então quem que vai recuperar o minério de ferro no Brasil? Sócios trabalhadores. E já vou ameaçar. Pode dizer o que quiser. O MST não vai ficar quieto enquanto a Vale do Rio Doce não for ressaturada. Porque a questão do minério é uma questão para gerações futuras. Da mesma forma como os petroleiros têm essa consciência de que nós temos que impedir os leilões e impedir as exportações de petróleo, com a mesma concepção nós temos que aplicar para o minério de ferro, para o etanol e para outros combustíveis que estão indo de graça para o exterior. Então eu acho, por isso vou concluindo, que o tema da soberania nacional vai vir cada vez mais com força, né, nos debates nacionais da classe trabalhadora. E isso pode ser uma espécie de cimento que vai dando uma unidade nacional que ultrapasse os interesses corporativos. Quero, para não aborrecê-los mais, fazer mais um outro comentário, como esse tema da soberania é significativo. Note a greve do bispo Frei Luiz Caprio, que hoje completa 21 dias em defesa do Rio São Francisco. O bispo sozinho, num ato heróico, mas conseguiu chamar atenção para que praticamente todas as forças populares do Brasil o apoiassem em defesa das águas. Por quê? Todo mundo sabe que os 2 canais que o governo quer construir não tem nenhum objetivo de servir o povo, mas até no primeiro, os interesses das empreiteiras, seria a maior obra de cimento do planeta Terra nos próximos 3 anos. Então você imagina a fábrica de cimento das multinacionais como estão. E em segundo lugar, o eixo norte vai levar água para o distrito industrial de Fortaleza. Nenhum camponês do Ceará vai se beneficiar. E o eixo leste, que vai levar água para Paraíba, vai ser privatizada. No fundo, o que está em jogo? É que a água do rio, que agora é do povo, que é da União pela Constituição, ao construir o canal e ao ela entrar no canal, ela passa a ser uma mercadoria, que as empresas que alugarem o canal poderão vender, seja para o distrito industrial, seja para a população de Campina Grande for comprar. Então vocês notem o capital se apropriando de um bem da natureza que é de todos para transformar em mercadoria e ganhar dinheiro. E o bispo lá sozinho resolveu enfrentar, e ao redor dele se construiu uma unidade popular que espero leve o governo Lula a recuar. Então eu acho que em 2008 se multiplicarão lutas desse tipo, em que por trás da soberania nacional haverá uma unidade popular em defesa. Acho que isso vai intensificar, seja no etanol, que as multinacionais querem multiplicar o monocultivo da cana para exportar o álcool. Vai acontecer na celulose, porque as transnacionais estão comprando as melhores terras do eucalipto, inclusive aqui no norte fluminense, no sul da Bahia, no Rio Grande do Sul. Né? E acho que vai se multiplicar no petróleo. Atenção, senhor Haroldo Lima, é melhor o senhor pedir demissão para honrar o seu passado comunista, porque nós não vamos te dar sossego. Espero que você crie vergonha na cara
que nos ajude a mudar a política do petróleo. Porque a Agência Nacional do Petróleo é uma aberração inventada pelo neoliberalismo no consenso de Washington. O senhor está sendo um instrumento a posteriori do Fernando Henrique Cardoso. Não é por nada que antes de você, quem era da Agência Nacional do Petróleo era o genro do Fernando Henrique. Tal o cuidado que ele tinha com ele. Então, se você for um bom comunista, peça demissão e se soma a nós. Agora, se você tiver um empreguinho, você será aposentado como um medíocre funcionário dos interesses das petroleiras internacionais. Mas eu estou dizendo isso não para defender a Haroldo Lima, porque nós gostamos dos comunistas nacionalistas. Eu estou dizendo isso para dizer que a população vai começar a se levantar em defesa do petróleo, dos minérios e de outros bens. Eu acho que o ano de 2008 pode ser que nós multipliquemos esses sinais de rebeldia do povo brasileiro. João Pedro Stedley, economista e membro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, aqui na nossa mesa também o sociólogo Edson Munhoz, que tem um prato cheio para comentar depois de uma fala tão importante como essa. Munhoz, por favor. Antes de mais nada, eu queria parabenizar esse sindicato por esse dia de hoje, por essa inauguração tão importante para a gente, da nossa rádio, da nossa agência, e dizer que a gente hoje sente muito orgulho, e não uma vaidade. Muito orgulho porque a gente sabe que essa luta é daqueles que conseguem enxergar um país que pode ser transformado, que pode ser mudado. Então, para a gente, essa luta se traduz no nosso orgulho. Agora, falar depois do Stedley, existe alguma dificuldade, mas também uma facilidade, né? Aqui ele fez uma análise aqui muito boa, e a gente sabe que, na verdade, a análise que ele fez é de um país que praticamente há 500 anos é governado por algum tipo de oligarquia. No começo, uma oligarquia rural, e hoje em dia, essa oligarquia rural divide, aliás, o poder com as pessoas das finanças, do capital internacional. Então, que o Brasil, infelizmente, estruturalmente não mudou. Isso é uma característica fundamental, né? E que a gente tem que analisar com uma certa tranquilidade. E a gente acredita, como sindicalista e como diretor desse sindicato, que o sindicato é uma ferramenta importante de luta. Sempre foi. A história traz isso com a tranquilidade. O desenvolvimento da história mostra que os sindicatos no Brasil, desde o começo do século XX, com os anarquistas, os comunistas, os primeiros sindicatos no Brasil, mostra essa tradição de luta. E, infelizmente, a gente vê que hoje em dia, alguns sindicatos desviaram esse objetivo, né? E, hoje em dia, alguns sindicatos envolvidos por promessas de cargos, tais quais aqueles que o Stedley falou, dando como exemplo, né, daquele cidadão que hoje preside a ANP, Haroldo Lima, que mudou de ideia. Né? Mudou de lado. A gente sabe que essa mudança de lado tem características particulares. A gente sabe que dentro da própria Petrobras, alguns ex-sindicalistas, que a gente não tem nada contra que eles estejam na direção, só que infelizmente, ao atingir a direção da empresa e gerência, eles mudaram de ideia. Né? E mudaram de ideia que a gente sabe que em 4 anos ou 8 anos de indicação para um cargo desse, eles conseguem pelo menos um volume financeiro da sua própria família para 2 gerações. Então, eles esqueceram do passado de luta. E esse sindicato não mudou de lado. Se alguém não mudou de lado, com certeza é o Sindicato Petroleiro Rio de Janeiro. E uma outra coisa importante, né? A gente entende que com a entrada do governo Lula, é um governo de composição, como foi dito aqui, mas que a gente atingiu. Lá o governo central, a gente conseguiu ter o controle da máquina de governo, na sua maior parte. Mas com certeza se ganhou o governo, mas não se ganhou o poder. São coisas diferentes. O poder foi mantido. Aqueles que detêm o poder econômico desse país, que continuam dando as cartas, estão onde estão, mudaram de lugar. O que o governo ia ter que fazer foi fazer acordos com esses representantes dessas forças, que infelizmente mantém essa política
entreguista, essa política contra o trabalhador, divisionista, que não foi extinta no governo Lula. Também achava com certeza que isso não aconteceria. Milagre a gente não acreditava. A gente esperava mais luta do partido, do governo que a gente ajudou a eleger. A gente está achando que está sendo entregue muita facilidade, muita coisa. E isso é um fato que para a gente que ajudou a eleger esse governo, deu muito. Né? Mas a gente não deu carta branca para o Lula, nem para o partido que ele representa. Então a gente está com clareza para dizer aqui que a estrutura continua a mesma, a estrutura de poder não foi modificada, e uma das razões que essa estrutura não foi modificada é porque a gente está atrasado vários séculos da reforma agrária. Se esse país tivesse feito reforma agrária no século XIX, até mesmo no começo do século XX, esse país é outro país. A gente com certeza não tinha essa violência na cidade, não tinha esse êxodo rural que a gente sofreu, que aumentou a favorização. Então a gente está atrasado séculos na reforma agrária. Todos os países conseguiram passar por cima das grandes diferenças sociais, o fizeram através de uma reforma agrária. Né? E isso é importante, dividir a terra. Esse país tem terra que você anda de avião, horas. Está na hora de inverter essa mão, né? Está na hora de inverter essa mão. Você anda de cavalo durante dias, sem nada plantado, é capim e boi. Né? E como diz o movimento Sem Terra, muito sabiamente, né? onde o zebu come, o homem passa fome. Infelizmente, se privilegia a genética do zebu, se cria bancos de venda de DNA, né? Mas o povo do lado passa fome. E essa estrutura tem que ser mudada com a reforma agrária. E outra coisa, não existe a possibilidade desse crescimento contínuo e selvagem no capitalismo. Os recursos minerais estão prestes a se esgotar. O planeta Terra não tem mais como gerar energia para esse crescimento constante que a gente vê no dia a dia. E isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Essa lógica capitalista do crescimento contínuo, isso é um crime. É um crime contra as futuras civilizações, contra os nossos filhos e netos. Então, a gente tem que reforçar essa briga, né? Essa disputa. E foi falado aqui pelo Stedley sobre o problema do desemprego. O que gera o capitalismo, na verdade, ao contrário do que a gente vê com a reforma agrária, que daria emprego para todos, é o emprego para aquele altamente especializado. A gente hoje percebe que existem empregos, sim, que ficam há 3, 4 meses nos jornais. Mas são empregos para quem se formou nos Estados Unidos, para quem se formou na Europa, na grande universidade, que tem uma especialização enorme em algum campo de conhecimento e que não é emprego para o povo brasileiro, não é emprego para o trabalhador que se forma no Brasil com o máximo de segundo grau, um curso técnico. Isso é um emprego altamente especializado que só os filhos da elite vão ocupar. Ou seja, essa lógica perversa não mudou. Isso é dado uma continuidade. Tem emprego sim, mas tem emprego para aquele que fala 4, 5 idiomas, tem curso de especialização em Oxford, ou na França, ou alguma coisa desse tipo assim. Então, a gente percebe que esse processo de privataria, que na verdade esse processo de privatização tem o nome dele correto é privataria, né? É uma mistura de privatização com pirataria, permanece. Essa entrega constante e contínua do nosso patrimônio, né? E a gente percebe que, quando se fala em no Brasil, a gente vê uma coisa bem clara. O americano não proíbe, de modo nenhum, que você faça prospecção de petróleo no território dele. Só que ele não vai te dizer onde tem petróleo, você vai ter que encontrar. Diferentemente daqui, onde os postos estão demarcados, onde a Petrobras investiu. E ele obriga você a vender petróleo para ele. Ou então te cobra taxas altíssimas para a exportação desse petróleo, viabilizando. Ou seja, ele garante. E por mais, se esse poço for um poço de capacidade muito grande, ele faz o que ele já fez com diversos poços. O americano tem diversos milhares de poços tamponados. Os poços são descobertos, tem petróleo, mas estão tamponados enquanto ele mata crianças, velhos e cidadãos inocentes no Iraque, no Afeganistão. Ele faz a guerra pelo petróleo, mas guarda, bem guardado, tamponado, os
portos do seu território, porque ele sabe que é um bem estratégico, e que isso não pode ser feito do modo que a gente está fazendo no Brasil. E com relação ao capital internacional, que o Sterling também levantou aqui, a gente vai citar Brecht, que dizia uma frase, ele falava muita coisa importante, uma pessoa que tinha uma visão brilhante política, né? Ele criou aquela imagem do analfabeto político, que infelizmente no Brasil a gente ainda consegue ver que muitas pessoas de formação cultural excelente continuam politicamente analfabetas. Ele dizia, com relação ao capital financeiro internacional, ele dizia o seguinte, que ele não sabia qual era o maior crime, se era assaltar um banco ou fundar um. Todos os dois praticavam crime contra o sistema financeiro que assaltava, e crime contra o povo quem criava um banco novo. Porque a gente sabe também que por trás de toda grande fortuna existe um crime. É impossível se construir uma grande fortuna sem tirar de alguém, sem praticar um crime contra a natureza, ou contra um cidadão, ou contra um povo. Então a nossa luta é uma luta muito grande. Essa disputa capital-trabalho não terminou. Pelo contrário, ela vem se agravar. Tem gente que fala em se tentar uma parceria, tentar colocar de lado a lado os interesses juntos. A gente sabe que são interesses opostos, contrários, que não tem como entrar em acordo. Não existe essa possibilidade. Então essa luta desse sindicato, uma luta do MST, que é um grande instrumento de luta do povo brasileiro, eles têm orgulho de poder hoje estar fazendo uma festa deles aqui. O sindicato é uma luta do trabalhador, é uma luta de todos aqueles que entendem e que lutam pela preservação do patrimônio brasileiro e que lutam pela preservação da vida na terra, porque isso vai além de manter o emprego no Brasil, de manter o petróleo no Brasil, vem acima disso, é a garantia da vida no planeta Terra, garantia que nossos filhos e netos vão poder sobreviver no mundo que está sendo intoxicado, envenenado, com o único interesse, que é o interesse de defender o lucro do capital financeiro internacional. Então, por isso a gente está aqui com esse orgulho. Eu falei que era difícil falar depois do Sterling, porque ele tem uma visão muito boa disso, mas também ajuda a gente nessa hora, porque mostra esses caminhos que a gente tem. E talvez, por já estar há algum tempo, sempre ter tido interesse na área de educação, eu entendo, como falou o companheiro Zé Maria aqui, que a solução está na educação. Eu acho que a gente tem que citar, quando a gente fala em mudança nesse país, a gente tem que falar de dois grandes brasileiros. Tem que falar do Paulo Freire e tem que falar da Darcy Ribeiro. Paulo Freire e Darcy Ribeiro. E Darcy Ribeiro tem uma citação que a gente tem que pensar sobre isso o tempo todo. Ele disse, está prestes a morrer, e disse a seguinte coisa: eu lutei a minha vida toda para dar a esse povo brasileiro uma educação digna. Eu lutei esse povo todo, esse tempo todo, para trazer o povo brasileiro uma condição de vida melhor. Infelizmente, morro derrotado, mas eu não gostaria de nunca estar no lugar daqueles que me derrotaram. Isso mostra um sentimento brasileiro de quem morreu acreditando nesse país como a gente acredita, e a gente não é derrotista. A gente sabe que essa luta é permanente, e que essa luta é para ser lutada, é para ser disputada. E eu dei exemplo desses dois brasileiros, como poderia dar de vários, mas porque por entender que esse país se muda com a educação, esse país se muda através da educação e da cultura. E esse nosso sindicato investe nisso, quando investe numa rádio, quando investe numa agência de notícia, que cultura e informação, e detém o poder quem sabe mais. O conhecimento, no mundo atual nosso, é a maior forma de poder que existe, maior do que a força armada. A gente sabe que uma notícia dada numa bolsa de Wall Street derruba metade do mundo, tem mais efeito do que 10 bombas atômicas explodidas juntas. Então, quem detém a mídia, quem detém o conhecimento, detém o poder. E por entender isso, o Sindicato Petroleiro, que mais uma vez digo, se orgulha em fazer parte, está iniciando hoje oficialmente essa rádio, que na verdade a gente espera que sirva para trazer para o trabalhador, trazer para o brasileiro, do modo geral, essa visão de Brasil como uma nação única e como uma nação que, se não for boa para todo mundo, com certeza não é boa para ninguém. É isso. Muito obrigado pela participação, companheiro diretor do Sindipetro, sociólogo Edson Munhoz. E fica assim, então, inaugurada oficialmente a
Rádio Petroleira, voz do Sindipetro RJ, jamais se calar. Falar em nome da verdade. Bom, voltamos com a nossa programação normal. Obrigado a todos.